32. Eu gostaria que você lesse conosco. Salmo 32. Diz assim a palavra de Deus. Esse é um salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou, como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é fiel orará a ti a tempo de poder te achar, até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cercas com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e te guiarei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, caso contrário não se sujeitam a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protegerá aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Vou pedir que você fique de pé e depois nós vamos cantar o hino 297 do Inário para o Culto Cristão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa nesta manhã. Agradecemos, Pai, porque tu nos permitiste passar mais esta semana e agora, logo cedo, podemos nos encontrar com os nossos irmãos e lembrar-nos, Senhor, do que o Senhor fez por nós. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe aquilo que vamos falar. Fica conosco. Ó Deus, que possamos compreender a Tua palavra de forma correta. Senhor, que os nossos passos sempre caminhem na Tua direção. Fica em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 297 do Inário para o Culto Cristão. Cantar sem música mesmo, viu, irmão? Senão vou ficar meio perdido hoje aqui. Vamos lá. Feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a paz completa eu alcancei e alegre está meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. A decisão assim tomei de ser fiel ao Salvador, e em cada dia renderei somente a Ele o meu louvor. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor.
sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e concedeu perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Amém. Irmãos, nós vamos nesta manhã meditar sobre um tema muito interessante que eu quero assim dizer que foi uma grata surpresa quando há uns 15 dias atrás uma pessoa aqui da igreja me perguntou: pastor, por que a Bíblia tem tantas traduções? Por que o senhor lê um texto aí que uma palavra que não está escrita na minha Bíblia? E eu fiquei tão feliz por essa pergunta que hoje nós vamos ler aqui 2 Timóteo 3,16. Nós vamos meditar num assunto que é sobre a palavra de Deus, algumas informações interessantes que nós vamos passar aqui. Muitos já sabem, outros vão relembrar e outros vão entender. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Senhor, fala conosco nesta manhã, ensina-nos aquilo que não sabemos. Ó Pai, que a entrega, Senhor, da Tua palavra seja completa em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós temos um privilégio muito grande de termos uma Bíblia traduzida na língua portuguesa. E nós temos até mais do que isso, nós temos várias Bíblias, várias traduções. Eu vou pedir aqui ao Otávio que vem aqui e pegue essa Bíblia, por favor. Não precisa ler nada não, tá? Ou se você quiser ler, você pode. Quer ler? Consegue ler isso aí? Pega aí, dá uma olhada e vai passando, tá bom? Depois ela volta aqui. O Otávio pegou uma Bíblia que é escrita em hebraico. E ele vai ler, vai dar uma olhadinha, Lê assim, vai dar uma passada de olhos. E depois ele vai passando aí para que você possa olhar e verificar como é essa Bíblia. Depois eu vou pedir para o Otávio, depois de terminar de ler, pegar essa daqui. Isso aqui é a Bíblia que é chamada Torá, tá bom? Aqui são os 5 primeiros livros da Bíblia, e também escrito em hebraico, mas aqui já tem algumas informações em português de alguns rabinos. A Bíblia, essas 2 Bíblias que estão sendo passadas, elas começam ao contrário, tá bom? Então você pega da última parte, como se o livro geralmente é assim, o livro que você usa no Brasil, ele é assim, você abre aqui, ok? E aí você começa a ler o livro, sua Bíblia, tudo, não é assim? Pois bem, lá no Oriente, tudo que é escrito em hebraico é o contrário. Então, o final é o começo, tá bom? Então você vai pegar a última capa, vai abrir o livro ao contrário, assim, e vai essa também. E vai de trás para frente, e aí começa aqui, tá vendo, Começa assim, na última, tá? Então, se você quiser encontrar Gênesis, você tem que vir aqui, Gênesis, tá bom?
Só para você entender, pode passar essa também. Irmãos, é um exercício muito grande, se nós pararmos para pensar, traduzir alguma coisa para outra língua, qualquer que seja a tradução. Até porque, na própria língua portuguesa, você já deve ter passado por isso, você vai conversar com alguém e você diz alguma coisa para essa pessoa e às vezes ela não entende o que você está querendo dizer. Não é que você não esteja falando na mesma língua, mas você não está sendo compreendido, não está se fazendo compreender. Nós geralmente falamos alguma coisa de formas diferentes para que a pessoa possa compreender. A mãe geralmente fala alguma coisa para o filho e ele não entende. Não é que ele não ouviu, não escutou, né? Mas ele não ouviu, não compreendeu. Então você há de entender que a Bíblia ela foi escrita, o Velho Testamento em hebraico, ok? E algumas partes em aramaico, por exemplo, Daniel capítulo 9, e o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Que não são as nossas línguas, não é o português. Algumas pessoas ficam tristes porque Deus não escreveu a Bíblia direto em português. E tem muita gente que fica muito frustrada, principalmente o pessoal da América, porque a Bíblia não foi escrita em inglês. Tinha que ter sido escrita em inglês lá para o pessoal, mas não foi. Ela foi escrita em hebraico, e hebraico é uma língua que já morreu. Como assim? Foi um tempo em que se parou de falar o hebraico. Houve um tempo em que se parou de falar o hebraico e não se sabe exatamente como se fala o hebraico. Hoje você tem lá em Israel as pessoas falando o hebraico, mas um pessoal chamado os maçoretas, eles colocaram as vogais, porque colocaram tá certo, A, E, I, O, U, colocaram as vogais, porque o hebraico só tem consoantes. Imagina falar alguma coisa sem A, E, I, O, U. Como você falaria a palavra casa sem A? O hebraico não tem essa A, E, I, O, U. Então, é uma língua chamada de gutural. Ela é falada na garganta. Não há um som normal como a gente fala hoje. E o significado das palavras, estou falando só do som, e o significado das palavras ainda é mais complexo. Por exemplo, a palavra Abba, que é uma palavra que significa pai, nós traduzimos por pai, né? Mas a palavra Abba, eu estou aqui com um pequeno dicionário de hebraico que eu trouxe, né? Que eu vou deixar passar também. Aí, a palavra Abba, ela significa ancestral. Por exemplo, se você fosse traduzir a palavra Abba no hebraico, você poderia dizer ancestral. Como ficaria, por exemplo, apesar de que eu estou usando o Novo Testamento, mas aquela oração modelo que Jesus disse, Pai nosso que está nos céus, como ficaria então? Ancestral nosso que estás nos céus. Estranho, né? Agora, a palavra Abba também pode ser traduzida por casa do Pai. Casa do Pai que está nos céus. Não soa bem, né? A palavra Abba também pode ser traduzida por família. Família que está nos céus. Família? Mas... Então, toda palavra tem uma ideia, tem um significado. Como traduzir o significado para uma outra língua? Então, a palavra que encaixa melhor para traduzir no português, para dizer o que se quer dizer, é pai. Mas pai ainda não é o suficiente. Porque a palavra Abba, ela tem um significado especial para pai. A palavra Abba, ela significa aquele primeiro balbuciar da criança quando está aprendendo a falar. Você já viu um bebezinho que lá vai ter, quanto tempo começa a falar? Com 1 ano e meio, assim? Já começa a falar direitinho? 1 ano e meio, né? Pode ser assim? Quando ela olha para o pai e ela tenta pela primeira vez falar pai, ela diz pai.
Não, ela vai dizer alguma coisa assim, pá, não é assim? Você já viu uma criança tentando falar pai? Ela vai dizer assim, pá. Mas o que quer dizer pá? Pá quer dizer aquele negócio que a gente pega a sujeira para jogar fora, não é? Mas não é isso que a criança está falando. Ela está dizendo pá, porque ela ainda não consegue dizer pai. Então ela vai dizer assim, pá, olhando para o pai, tentando chamar a atenção do pai. Essa palavra Abba é a primeira palavra que uma criança vai dizer para chamar o pai. Essa palavra que Jesus usava para se referir a Deus. Agora, se na Bíblia você colocar assim, Pá nosso que está nos céus, não faz muito sentido, né? Porque não é papai, não é pai, é pá, é só isso, é uma tentativa de falar o pai. Então você pega aqui para mim, eu estou abusando, né? Ó, aqui, ó, deixa aberto aqui, na página 5, tá bom? Porque assim as pessoas vão ver a palavra pai aqui, ó. Aí, você tem muita dificuldade de conseguir traduzir a palavra de Deus. Por quê? Porque você tem um tempo muito grande entre o que foi escrito há 4.500 anos atrás, não foi escrito ontem. Se você pegar um jornal, por exemplo, no Brasil de 1900, alguém já viu a palavra farmácia com PH? Já viu isso? Pois é, nós estamos falando de 100 anos atrás. Mas a língua é dinâmica, a língua ela muda de acordo com o uso dela, não é uma coisa estática. Você não consegue, às vezes, usar um termo antigo para falar uma coisa nova. Por exemplo, alguém conhece a palavra deletar? Todo mundo, né? Mas isso daí é uma coisa que não tinha a palavra deletar na língua portuguesa há 40, 30 anos atrás. Ninguém sabia o que era isso. Então, nós temos uma dificuldade porque a língua está sempre sendo atualizada, mudada, ela é viva. É algo que vai passando o tempo e vai acontecendo. Então, você tem mais alguns problemas. A Bíblia, nós não temos nenhum original dela, porque a Bíblia não foi escrita como um livro, um bloco fechado. Ela foi sendo escrita em várias épocas por pessoas diferentes, que tinham uma cultura diferente. Por exemplo, Moisés tinha uma cultura que ele aprendeu lá no Egito, então ele era letrado no conhecimento e tal. Mas como é que Moisés poderia explicar o início das coisas, a criação das coisas? Que palavra ele usaria para dizer, por exemplo, se você for lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, como ele vai dizer, Deus criou as coisas? Que palavra ele vai usar? Porque Deus não criou as coisas como um artista cria uma obra de arte. Deus criou as coisas do nada. Então essa palavra criou, que está aqui na sua tradução, ela não diz tudo que a palavra original quer dizer. Porque a palavra certa é criar do nada. Criar de coisa nenhuma, criar de alguma coisa que não tinha antes. Mas não está escrito isso aqui na sua Bíblia em português. Outra coisa, a palavra Senhor, você lê aí, no princípio criou Deus. A palavra que é traduzida por Deus aqui, tem uma limitação, porque a palavra correta é eterno. O Deus maior que o tempo. Então é muito interessante o sentido desse versículo, porque é aquele que é maior que o tempo, que vive de eternidade a eternidade, criou as coisas do nada, inclusive criou o tempo também. É algo tão profundo que não é possível apenas numa palavra ou duas você conseguir explicar tudo isso. Por isso, traduzir a Bíblia é um exercício muito grande, assim como traduzir outros textos, mas a Bíblia em especial é um exercício muito grande.
E nós não temos, como eu disse, todos os originais, nós temos fragmentos, pedaços achados aqui e lá, mas eu garanto para você, não existe absolutamente nenhum outro livro que esteja tão bem documentado historicamente como a Bíblia. Agora tem mais uma coisa, no tempo de Moisés, tinha xerox? Mas então tinha uma impressora? Não tinha. Como é que as Bíblias eram copiadas? À mão. Pessoas copiavam a Bíblia. Essas pessoas é o que nós conhecemos como escribas. Os escribas eram as pessoas que copiavam a Bíblia. E nós temos cópia da cópia da cópia da cópia dos originais. Infelizmente nós não temos, como seres humanos hoje, como raça humana, não temos absolutamente nenhum original da palavra de Deus. Nós temos cópias feitas dos escribas. Agora, se uma coisa é copiada à mão, vamos imaginar, a pessoa estava copiando e ela precisou ir almoçar. Depois ela voltou. Não pode acontecer que essa pessoa tenha esquecido de copiar uma palavra? Pode. Aí falar, então não dá para saber porque nós então não. Como nós temos várias cópias, então nós às vezes encontramos um manuscrito que está faltando uma palavra, ou que uma palavra é diferente da outra, e aí nós precisamos de muitas cópias para que nós saibamos qual é a melhor cópia, ou as melhores. Eu não estou falando aqui de 2 ou 3, tá? Quando eu digo aqui cópias, eu às vezes estou falando de 24 mil cópias. Não é 2 ou 3, não é assim, olha, achou 2 lá. São várias, nós temos muitas cópias, mas nós precisamos encontrar, às vezes, a melhor das cópias, ou você pode escolher, por exemplo, dizer assim, eu vou pegar o que a maioria escreveu. A maioria, então 20 mil cópias dizem isso, e 4 mil tem uma alteraçãozinha aqui, então vou pegar as 20 mil. Ou você pode pegar, não, eu vou pegar essa daqui, porque essa aqui o sentido está melhor do que aquelas outras. Então, há um exercício muito grande de compor o que seria, o que foi o original de fato da palavra de Deus. Obviamente que o próprio Deus preservou a sua palavra. Mas tem uma coisa ainda mais interessante. Antes da Bíblia ser escrita, como se fazia para registrar as coisas da Bíblia? Falando. Oralmente, uma pessoa contava a Bíblia para outra. Isso quando ainda nem a escrita era muito conhecida lá. Não tinha onde registrar ainda, não tinha papiro, não tinha um lugar para escrever. Então, oralmente, mas Deus preservou isso. E a palavra de Deus, então, ela chegou até nós. Mas existiram outras traduções antes de chegar até nós. Por exemplo, a Bíblia João Ferreira de Almeida, que foi vamos dizer assim, um padre que se converteu, essa tradução, ela foi muito criticada à época, porque João Ferreira de Almeida, ele pegou os originais, assim, os mais antigos textos de hebraico e de grego, e traduziu direto para o português. Então, para quem não sabe, a palavra, por exemplo, amor, não foi traduzida por amor, foi traduzida por caridade. Aí você vai falar, ele traduziu isso porque ele não queria. Não, ele traduziu isso porque ele tinha uma história, ele tinha uma cultura. Qual é a melhor palavra que para ele significava? Na língua portuguesa, o que ele queria dizer? Porque o amor sem ação não faz sentido. Então ele entendeu que a palavra caridade fazia mais sentido. Agora, a Bíblia tem algumas coisas ainda interessantes. Tem muitas, né? Mas no que a gente está dizendo aqui. A Bíblia, ela pode ser traduzida, às vezes, para um público específico. Eu vou passar aqui uma Bíblia, que é uma Bíblia traduzida especificamente para judeus que falam português. Está escrita algumas palavras, maioria em português, mas muitas na língua original. Por exemplo, o livro de Mateus chama Matiahu, porque é o nome. O nome de Jesus, Yeshua, porque é o nome na língua
correta aí no hebraico. Abraão não está Abraão, está Abraham, né, com todos os seus H's e W's necessários. Então a língua, ela tem muitas limitações para traduzir. Agora, tem mais algumas coisas que eu queria dizer. Por exemplo, você e eu temos uma história familiar. E algumas pessoas nem história não têm, porque a gente vive hoje num mundo tão globalizado que parece que não faz muito sentido algumas coisas. Mas, por exemplo, eu sou descendente de europeus. Então, a minha história familiar, ela tem um passado ali. Mas a Bíblia não foi escrita só para os europeus brancos lá sei lá da onde. Ela também foi escrita para os africanos. A Bíblia foi escrita para os japoneses também? Foi. Mas uma pessoa que tem uma cultura oriental, ela tem uma outra visão das coisas. Você concorda? Entende o que eu estou querendo dizer? Ela tem uma outra visão, uma outra história. Ela tem um passado familiar. Estou dizendo assim, de cultura, tá, gente? Não estou falando de maldição hereditária, não. Ela tem um passado familiar, as pessoas ensinaram um comportamento. Então, às vezes, ao ler a Bíblia, essa pessoa pode não compreender o que eu compreendi, ou eu posso não compreender o que ela compreendeu. Por exemplo, para uma pessoa oriental, comer junto é um ato de muita intimidade. Sentar à mesa junto é uma coisa de altíssima honra. Agora, para uma pessoa já do Ocidente, comer é uma coisa que tanto faz. Comer no chão, comer na casa, comer na rua, comer no restaurante. Mas existem significados que se perdem quando nós não conhecemos a cultura aonde foi escrita a palavra de Deus. E às vezes a gente perde isso daí por causa da nossa ignorância, no sentido de não conhecer. Tem situações também que nós não compreendemos a profundidade da palavra de Deus por causa da ciência. Por exemplo, outro dia eu estava conversando aqui na igreja com um moço e ele falou assim: a professora ensinou que o homem veio do macaco. Eu falei: não, ela está errada. Aí a pessoa abriu os olhos desse tamanho assim: como que a minha professora está errada? Eu falei: a pessoa está errada porque a Bíblia sempre está certa. Aí a pessoa falou: a Bíblia não pode estar sempre certa, ela deve ter algum erro, alguma coisa. Eu falei: não, ela está sempre certa. Se a ciência disser uma coisa e a Bíblia disser outra, a Bíblia está certa e a ciência está errada. Aí alguém vai dizer: é impossível isso, porque a ciência sabe o que está dizendo. Pois é, há 500 anos atrás, as pessoas, 500, 600 anos atrás, as pessoas pensavam que a Terra era chata, era plana, que a Terra era o centro do universo. Era a ciência, o que elas achavam. Aí alguém descobriu que não era assim. Aí então foram à Bíblia e não encontraram nada que dissesse o contrário. Mas a Bíblia sempre está certa. Se você encontrar alguém falando alguma coisa contra a Bíblia, saiba, essa pessoa é ignorante, não sabe o que está dizendo. Está errado. Por mais provas que ela tenha, ela pode dizer que pelo método científico ela encontrou a resposta e tal. A experiência que ela fez está errada, porque a Bíblia está certa. Por que a Bíblia está certa? Não é porque eu estou dizendo. Porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, e Deus que fez todas as coisas sabe o que fez. E não vamos ser nós que vivemos 70 anos, que a gente pensa que sabe alguma coisa, que vai dizer o que é e que não é. Por exemplo, algumas pessoas, 12% a 14% da população mundial são de pessoas que não acreditam em Deus. O fato de acreditar ou não acreditar não quer dizer que Deus exista ou não. Porque acreditar numa coisa ou não faz ela existir ou não. E essas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Mas não significa que por não acreditar a palavra de Deus não seja verdade. Você já ouviu dizer que há muito tempo atrás as pessoas achavam que era o sol que virava no céu e não a terra? Achavam que tudo virava em volta da terra, que a Terra era o centro do universo.
E elas provavam isso. Ó, tá vendo o sol girando aí, ó? Tá vendo? Ó? A gente está parado e o sol está girando, então, obviamente. Pois depois descobriu-se que era exatamente o contrário. E descobriu-se também que o sol se move. E descobriu-se que a galáxia se move. E descobriu-se que o universo todo se move. Mas as pessoas, elas pensam que por alguma atitude delas, que elas fizeram algum tipo de experiência, elas chegaram a uma grande conclusão. Existe uma outra situação também que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, apenas para exemplificar. E quando eu abro a Bíblia em Mateus capítulo 5, Otávio, eu já tiro mais dois, vem cá, mais dois dicionários aqui de grego. Aguenta? Pode levar. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mateus 5, quero ler alguns versículos, mas começando pelo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte. Aqui, eu tenho um texto que fala sobre sal e luz. No versículo anterior sobre sal, agora sobre luz. Não adianta conhecer a palavra de Deus, não adianta conhecer o significado dela somente, que alguns são estudiosos da palavra de Deus. Nós temos muita gente que sabe muito, mas nós precisamos praticar, nós precisamos brilhar essa luz, nós precisamos salgar esse mundo. Se você colocar sal numa carne, ela conserva esse ajuntamento do sal com a carne, conserva a carne que sem o sal se estragaria. A luz serve para clarear o caminho, mostrar por onde se anda. E a palavra de Deus, para nós, ela também serve como luz para o caminho. E ela também serve para a conservação das nossas almas. Assim como nós no mundo, a palavra em nós. É a palavra que faz isso. Mas a questão é, não adianta conhecer, nós temos que praticar. E aí eu gostaria que você virasse aí para Mateus 7:20. Mateus 7:20 vai dizer assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não é suficiente conhecer, nós temos que produzir. Então, o conhecimento faz parte do processo, mas o que Deus espera de nós é que nós produzamos aquilo que Ele quer em nós. A palavra precisa produzir alguma coisa em nós. Obrigado, olha só, muito obrigado. Não adianta saber, nós temos que agir de acordo com a palavra. Mas como agir de acordo com a palavra se nós não compreendermos a palavra? Se nós não estudarmos a palavra para que ela faça algo em nós? Aí é que vem a questão. Vir à igreja a reunião da igreja é fundamental. A gente fala igreja, mas quer dizer, a reunião, né? A igreja somos nós. Mas estarmos juntos aqui, discutindo a palavra de Deus no bom sentido, dizendo o que ela significa para nós, e deixando com que o outro diga o que significa para ele, e deixando com que a palavra inteira possa fazer algo em nós. Porque muitas pessoas podem discutir a palavra, mas pode chegar a conclusões erradas. Existia uma teologia chamada teologia da libertação, e essa teologia era a ideia de que a Bíblia é um livro político, é um livro que deve ser usado como poder político para destruir governos. Então se interpreta a Bíblia de uma maneira pela qual ela não foi escrita, e isso é um perigo. Por isso que nós temos que ler a Bíblia de forma que ela faça sentido toda ela, não só um pedacinho. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou tentando usar aqui uma linguagem bastante simples, para que a gente não use apenas um trecho da palavra de Deus
como pretexto para algo que não quer dizer. Agora, vou entrar num outro ponto. Como compreender corretamente o que foi que Deus quis nos dizer? Nós temos que fazer uma coisa, é isso que a gente precisa entender. Eu sou casado há 20 anos com a Eunice, minha esposa. Às vezes a Eunice pode falar alguma coisa que eu não entendi. E eu estou casado, e eu já antes namorei com ela, fiquei noivo, namorei e tal. Mas cada dia que passa, se espera que eu compreenda mais a minha esposa, não é isso? Às vezes ela vai só falar alguma palavra e eu já vou entender tudo. Por quê? Porque eu vivo com ela. Com Deus tem que acontecer a mesma coisa. Muitas pessoas, e você já deve ter passado por isso, a primeira vez que você abriu a Bíblia, que você teve contato com a palavra de Deus, a Bíblia era um livro ininteligível. Não estou entendendo o que está escrito aqui. Eu não estou compreendendo. Por quê? Porque você não tinha familiaridade com o Deus da Bíblia. Mas a partir do momento que você passa a andar com Deus, passa a viver com Deus, você passa a ouvir o que Deus fala, você começa a entender o que Deus está falando pela convivência com Deus. Não adianta simplesmente ler a Bíblia, decorar a Bíblia. Isso é um erro que muita gente comete. Não adianta simplesmente ler a Bíblia e decorar a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e decorar a Bíblia e andar com Deus. Porque Deus que escreveu a Bíblia, a sua convivência com Ele, o andar com Ele, vai permitir que você entenda esse Deus que escreveu a Bíblia. O que é que Ele está querendo dizer na Bíblia? Por isso que nós temos hoje programas de televisão que as pessoas levam a Bíblia lá, estão com a vida totalmente distante de Deus, estão fazendo coisas erradas e ainda querem justificar suas coisas na Bíblia, mas eles não conhecem o Deus, eles não andam com o Deus da Bíblia, então eles não podem compreender a Bíblia. Eles entendem as palavras, mas não entendem o significado das palavras. Eles leem o que está escrito aqui, mas não conseguem entender pelo Espírito que está escrito aqui, porque não entenderam o Espírito da palavra, o Espírito Santo de Deus. E as pessoas também cometem alguns erros de começar a ler a palavra e gostam de ler um texto. Você fala assim, eu gosto de João, mas a palavra de Deus, ela tem outros textos para você aprender. Você tem que ler ela toda. Por exemplo, usando ainda o exemplo do casamento. Num casamento tem dias ótimos, mas tem alguns dias de discussão. E a discussão no casamento serve para o casamento crescer, para o casamento tomar um rumo na direção certa dos dois, que às vezes uma coisa está errada, precisa ser corrigida. E às vezes uma pessoa não entende, a outra entende, e essa pessoa, geralmente a mulher que entende, o homem não entende. Então, a pessoa vai ter que dizer, você não está entendendo, eu vou explicar melhor para você. Está errado. E aí, a pessoa às vezes não entende nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira. Até que depois a pessoa diz assim, não é que você estava certa? Assim também é a palavra de Deus. Às vezes nós não compreendemos de uma vez, na primeira vez. Nós precisamos continuar em processo de aprendizado com Deus. E às vezes nós vamos ter dificuldades de entender, mas Deus vai continuar dizendo assim, eu vou explicar melhor e melhor, e aí você vai dizer assim, sempre esteve escrito aqui, mas eu nunca tinha compreendido dessa forma. Uma outra coisa, ao ler a Bíblia, ao andar com Deus, nós temos a bênção do Espírito Santo, que foi quem inspirou os homens a escreverem a palavra de Deus e nos ajuda hoje a compreendê-la. Então aqui cabe uma questão, quando você vai ler a palavra de Deus, você não pode ler a palavra de Deus de uma maneira simplesmente com o dicionário do lado. Você também precisa orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine o seu coração. Senhor, assim como o Senhor iluminou o coração das pessoas que escreveram,
ilumina agora meu coração ao ler a palavra. Você já deve ter visto aqui que sempre antes de pregar eu oro. Você já viu isso? E eu peço a Deus que ajude a que nós saibamos o que Ele está querendo falar na palavra dEle. Porque não sou eu que vou dizer, Ele é que vai explicar. Eu vou dizer para você, eu fiz um esboço aqui, mas Deus está fazendo uma coisa totalmente diferente. Eu não estou nem conseguindo ler o esboço aqui, porque eu orei. Então, não adianta nós lermos a palavra para que nós nos justifiquemos nela. Isso é muito importante. Você às vezes quer achar na palavra, você fez uma coisa errada ou quer fazer alguma coisa, e você quer achar na Bíblia um negócio que justifique. Pois isso não está certo. A Bíblia não é para justificar nossas ações. A Bíblia é o que ela é. A palavra de Deus. E nós não podemos justificar nossas ações na palavra. Nós temos que obedecer a palavra. É diferente. Senão eu vou lá e faço uma coisa errada e depois falo assim, olha Senhor, como na tua palavra diz que o perdão, né? Então eu só vou fazer mais umas 20 vezes, depois o Senhor vai perdoar mesmo. Não é nada disso. Porque eu estou tentando achar um pretexto para justificar o que eu estou fazendo. A palavra de Deus, ela é entendida de maneira diferente por pessoas diferentes. Uma pessoa que veio, por exemplo, do candomblé e se encontrou aqui na palavra de Deus, às vezes vai até encontrar algumas coisas que ele faz lá e vai falar, olha, tá vendo? Ó, aqui, ó, isso eu também faço. Aqui, ó, no Velho Testamento, olha, isso aqui é igualzinho lá. Até parece que fui eu que fiz, e que até parece que fomos nós do candomblé que escrevemos a Bíblia. Alguma pessoa, por exemplo, que veio, vamos imaginar, do catolicismo, vai falar assim, olha, tá certo, isso aqui, tal. Alguma pessoa que pensa que porque é evangélico vai para o céu, sabia que tem gente que pensa que é porque é evangélico que vai para o céu? E tem gente que acha que só evangélico vai para o céu também, sabia? Causou algum mal-estar o que eu estou falando? Só evangélico vai para o céu. Não é só evangélico, nem só católico, nem evangélico que vai para o céu. Quem vai para o céu é quem aceitar Jesus. Tem gente que pensa que só na igreja, se você não for da igreja batista, você vai para o inferno. Tem gente que pensa isso. Quem vai para o céu não é o evangélico, é o cumpridor da palavra de Deus. É aquele que obedece aquilo que Deus manda em Cristo. Esse vai para o céu. E a gente precisa de entender isso, porque às vezes a gente pensa que a gente ganha pontinho com Deus porque vem na igreja. Você ganha para você, quem ganha por vir à igreja é você na sua vida, você ouve da palavra, mas Deus não tem um caderninho e fala assim, ufa, para presente, domingo de manhã presente, então esse vai para o céu mesmo, sempre veio de manhã, esse aqui só vinha à noite, vai ficar no andar de baixo. Não é isso. Não é por aí. Porque quando nós tiramos Jesus como centro da salvação, nós erramos e erramos feio. Então, o que nos salva é Cristo, isso é bíblico. Então não venho mais na igreja. Ainda bem que o pastor falou isso, que agora não venho mais. Mas eu não venho à igreja, eu não venho à reunião aqui, à Assembleia dos Santos, para salvação, mas para crescimento. A palavra de Deus, ela tem duas coisas interessantes. Ela pode ser usada por Deus para edificação e pode ser usada por Satanás para destruição. A mesma palavra. Depende do que é que estamos fazendo com ela. Então, a palavra de Deus, espero e desejo de mim mesmo, para mim eu desejo que sempre seja usada para edificação e jamais para destruição. Que eu quero parecer mais com Jesus e menos com Satanás. Eu quero parecer mais com a santidade e menos com o pecado. Quando eu falo parecer, eu quero de verdade, tá? É que parecer parece que é só de fachada, né? Mas não é isso. Agora,
Eu queria que você visse alguns textos que eu marquei aqui. Mateus capítulo 5. Queria ler alguns versículos. Mateus capítulo 5, vou ler o versículo para começar, o 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão tolo, será levado ao tribunal, mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Nesse momento, não estou me preocupando em explicar o versículo 22, mas sim o comecinho aqui. Eu, porém, vos digo. No versículo 21 está escrito assim: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Isso vai acontecer nos versículos, veja aí, acompanhe comigo, ó, 27 e 28 do mesmo capítulo. Vai vendo aí. 27 e 28. Agora, olha, 33 e 34. 43 e 44. Viu aí a mesma? Ouvistes o quê? 38, né? 38 e 39. Pulei aqui. Ao ler a palavra de Deus, os teólogos da época imaginavam e explicaram algumas coisas. Então, a primeira coisa aqui, ó, teologia não é o suficiente. A teologia é falha em explicar as coisas de Deus, ela é limitada. Quem vai fazer aqui faculdade teológica, lembre o seguinte: a faculdade teológica e a teologia não são suficientes para explicar as coisas de Deus. Elas são um caminho, uma busca, mas não o suficientes. A única pessoa ou a única situação suficiente para explicar toda a palavra de Deus é Jesus Cristo, não a teologia. Jesus. E o nosso Senhor Jesus aqui age como um rabino e ele interpreta a palavra de Deus dizendo assim: vocês ouviram o que a teologia está dizendo? Na época, vocês ouviram o que as pessoas, os teólogos, os mestres, os rabinos, os intérpretes da lei, as pessoas que leram a palavra de Deus, vocês ouviram a que conclusão elas chegaram? Vocês ouviram como é que elas entendem que Deus seja e como elas entendem que o homem deva ser perante Deus? Vocês ouviram o que explicaram lá na igreja, não tinha igreja, na sinagoga? Vocês ouviram o que o professor da EBD falou? Vocês ouviram e leram aquele texto daquele livro importante que aquele homem escreveu? Vocês ouviram naquele programa de televisão o que aquelas pessoas cheias de diploma falaram? Aí Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Eu vou dizer o que eu quero, o que é de verdade. O significado verdadeiro disso não é esse, mas aquele ou isso que eu estou dizendo. Eu é que sei o que eu escrevi, eu é que sei o que falei, eu é que sei o que deve ser, eu é que sei, eu, Jesus, que escrevi, que sei que foi quem inspirou aquelas pessoas através do Espírito Santo para escreverem aquilo, eu é que sei o que significa. Eu é que sei que não adianta você ficar com uma pessoa fisicamente para dizer que adulterou, mas basta que você olhe para uma pessoa com intenção impura no seu coração, e eu te digo, isso já é pecado, isso já é adultério. Você ouviu dizer que uma pessoa, ela tem que andar 1 milha, tem que fazer uma boa ação? Eu vou dizer para vocês, andem 2, façam algo que exceda toda a possibilidade de bondade. Se você podia fazer 1, faça 2. Um que você podia e outro que você não pode, faça 2. Alguém bateu no seu rosto, ofereça a outra face. Não é olho por olho e dente por dente, como disseram por aí, como tem sido pregado por aí. Eu é que sei como é que tem que ser. Eu é que sei. Jesus é que sabe o que escreveu, o que falou. O centro da nossa interpretação da palavra de Deus é Jesus Cristo.
Agora, quando você conversa com uma pessoa e ela fala assim, eu não penso assim, não importa o que a pessoa pensa. Não importa o que ela pensa, o que importa é o que Deus pensa dela. Então, nós só vamos conseguir falar com uma pessoa. E outra coisa, nunca discuta com alguém. Se alguém falar assim, eu não penso assim, a Bíblia não foi Jesus nada, tal, calma. Não vai falar assim, você está errado, você vai para o inferno. Vamos conversar melhor sobre isso, vamos ficar amigos. Vamos debater sobre esse assunto, mas convivendo, porque é através da convivência comigo e com a Bíblia. Sobrou para você, hein? Deus abençoe. Convivendo com a pessoa é que você vai conseguir fazer-se entender. Assim como andar com Deus em Cristo. Você pensa que, por exemplo, uma pessoa que porque é crente há 40 anos ela já sabe tudo? Ou há 50? Ou há 100? Precisa andar junto com Deus e cada dia vai aprendendo mais. E cada dia vai vendo a verdade da palavra de uma maneira que fala assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me ensinou isso hoje. E tem gente que anda ao contrário também, né? Quanto mais vem na igreja, pior fica. Já viu esse tipo de gente? Tem também. Não sabia? Você pensou que vir na igreja era uma coisa maravilhosa? Para a maioria das pessoas é. Mas tem gente que se fecha como assim, se fecha e não ouve a palavra, não cresce, não anda com Deus, não deixa Deus andar com ela. E aí a pessoa não entende a palavra. Em João, capítulo 15, versículo 2, existe um significado muito interessante sobre essa questão de entender a palavra de Deus. Diz assim a palavra: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Em quem nós estamos? Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos andar em Cristo. E Cristo vai verificar, e Deus vai verificar que vamos dizer assim, é a pessoa que cuida de tudo isso, vai dizer, vamos cortar esse galho porque não está produzindo fruto. Ou, vamos podar esse outro galho para que ele produza mais fruto. Então, às vezes, Deus machuca você, você fala assim, Deus, o Senhor está me machucando. O Senhor está me machucando com a tua palavra, porque quanto mais eu me esforço, parece que mais o Senhor me aperta. O Senhor não sabe a semana que eu estou passando, não sabe o problema que eu estou passando? Pois bem, aqui está o versículo que explica isso. Agradeça a Deus porque Ele está podando você, não está cortando você. É diferente. Graças te dou, Pai, porque o Senhor me poda. O Senhor me corta só os galinhos que estão errados, que estão nascendo no lugar errado e tal. Mas o Senhor continua me deixando produzir fruto. A palavra de Deus vai fazer em nós, algo em Cristo. Nós temos que estar na videira verdadeira. Se nós não estivermos na videira, nós estamos no lugar errado. E não há nenhuma discussão possível. Meu querido, eu trouxe na página aberta ainda, obrigado. Podia fechar. Não há nenhuma discussão possível com quem não crê em Deus, com quem não crê na Bíblia, com quem não crê em Cristo. Mas há alguma coisa que nós podemos fazer. Primeiro, orar por aquela pessoa. Segundo, passar a relacionar-se com aquela pessoa. A pessoa que mais odeia a palavra de Deus, que mais odeia você, que mais coloca você, comece a orar por essa pessoa. E comece a conviver com essa pessoa. Para que ela seja salva. É através dos nossos frutos. Obviamente que eu não estou falando só do fruto do Espírito, eu estou falando de tudo que você produz.
Aqui no caso em plural, porque está falando de frutos aqui no texto. Mas significa, na verdade, o fruto do Espírito, que é paciência, amor, longanimidade, enfim. Agora, respondendo à pergunta, por que é que algumas Bíblias têm algumas palavras e outras não? Porque para traduzir é muito difícil. Por exemplo, a palavra concupiscência significa desejo, vontade. Mas não é uma vontade boa. É uma vontade que vem não do Espírito. Vamos chamar assim. É um desejo mau. É algo que vem do conhecimento humano. E nós não podemos, não dá para explicar tudo isso às vezes numa palavra só. Daí a importância de nós estarmos vindo à EBD, daí a importância de nós conversarmos na classe, não na hora de conversar quando deve, né? Conversarmos sobre o assunto. Daí a importância de vir à igreja, na reunião da igreja, para que a gente possa ler a palavra juntos e conversar sobre a palavra, e ouvir a palavra, e pensar na palavra, e deixar a palavra fazer em nós aquilo que ela deve fazer. E meditar na palavra. Não é só ouvir, mas você tem que, como um boi, como uma vaca, ruminar o que você ouviu. Depois, quando você vai para a sua casa, às vezes você precisa separar um tempinho e dizer assim: o que foi que eu entendi, tudo que eu ouvi, qual é o entendimento, qual é a conclusão que eu chego para a minha vida? O que eu vou mudar? Eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso melhorar em alguma coisa? Isso é importante. E isso é um exercício que a gente quase não faz. Por causa da nossa vida corrida, a gente ouve a palavra, lê a palavra, mas a gente vai correndo. Mas você precisa às vezes parar e dizer assim: do que eu ouvi, o que é importante, o que é que eu retive, o que será que Deus queria falar comigo nisso? E vou dizer uma coisa para você: a primeira pessoa que ouve a mensagem é quem prega. É a primeira a apanhar, vamos dizer assim. Apanhar no sentido de pegar, tá bom? Então, a primeira pessoa, ela recebe de Deus alguma coisa e vai perguntar na vida dela: Senhor, o que é que eu tenho que mudar? Para depois trazer aqui uma palavra. Pelo menos deveria ser assim. Espero que sempre seja assim com quem quer que for pregar a palavra. Diante de tudo isso que eu disse, você vai dizer: é muito difícil, é muita coisa, é muito difícil. Mas eu vou dizer uma coisa: andando com Deus, Ele vai explicando tudo para você. É só pedir para Deus andar com você, dizer: Senhor, vem andar comigo. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu não quero extinguir o Espírito em mim. Eu quero continuar aprendendo, continuar deixando-me moldar pela Tua palavra, deixando-me produzir fruto. Eu tenho às vezes alguma leitura aqui que eu faço numa tradução escolhida mesmo, porque o sentido daquilo que eu quero dizer é melhor explicado por aquelas palavras que foram trazidas aqui. Então a minha Bíblia está errada, a Bíblia que você... Não é erro. Não há erro, não é isso. É que nós temos ainda uma coisa pior. Na língua portuguesa, nós temos muitos sinônimos para falar a mesma coisa. Então, esse exercício de pensar na palavra é tão importante quanto ler a palavra. Pensar no que se leu. O que será que quer dizer isso? E enquanto isso, os linguistas e os tradutores da palavra de Deus vão se esforçando lá para tentar explicar da melhor maneira possível. Mas se uma pessoa fosse tentar explicar tudo, será que era possível a gente carregar a Bíblia? Se uma pessoa fosse tentar explicar tudo da Bíblia, será que dá? Será que é possível carregar tudo isso aqui? Ainda faltou 2, aí está chegando. Então, não precisa, não, pode deixar, não tem pressa, não vou usar, pode ver. Então, tudo isso daqui não é o suficiente. Obviamente existem milhares de livros escritos sobre tantas coisas, mas
você precisa orar e pedir a Deus que ilumine seu coração e que deixe a palavra fazer de fato uma mudança na sua vida. É isso que nós vamos orar agora. Opa, não, nem precisava. Justo você foi trazer. Obrigado. Muito bem. Vou pedir que você fique de pé agora. Hoje não foi bem uma pregação, foi mais um comentário a respeito de muita coisa. Mas eu queria que nós orássemos. Ouça a minha oração e se você concordar, você vai dizer amém no final. Senhor, Jesus Cristo é a palavra viva que desceu do céu. Nós temos, Senhor, o privilégio de termos a Bíblia para lermos, para aprendermos, para estudarmos, para conversarmos sobre ela. E não existe um lugar mais gostoso de estar senão na tua casa, onde nós podemos ouvir da tua palavra, nós podemos conversar sobre a tua palavra, como em poucos outros lugares, com pessoas também interessadas em aprender a tua palavra. Senhor, abençoa nossos corações, nossas vidas, ó Deus, e principalmente nossas mentes. Abre o nosso entendimento à tua palavra. Senhor, que não sejam as traduções da Bíblia que nos impeçam de conhecer a verdadeira luz que é Cristo, e nem mesmo as traduções nos impeçam de compreender o verdadeiro significado da tua palavra, que é trazer salvação, trazer correção e trazer mudança de vida. Senhor, que cada um de nós, com as nossas limitações, possamos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus a compreender aquilo que o Senhor deixou para nós. O maior presente que a humanidade pode ter, o maior presente que uma pessoa pode ter, que é a tua palavra, que nos aponta para Jesus Cristo, que nos aponta para a salvação. Senhor, que esta igreja seja um lugar onde a tua palavra seja estudada, seja compreendida, seja decorada, seja amada. Senhor, abençoa-nos nesta manhã, com a bênção de compreender aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Ó Deus, que a tua palavra, ela seja viva em nós, que nós sejamos portadores da tua palavra, que nós sejamos pessoas que frutifiquem a tua palavra, que ela não fique parada em nós, morta em nós, mas que ela esteja viva e atuante, e que a multiforme graça, Senhor, seja constante em nossas vidas. Ó Deus, dá-nos prazer em ler a tua palavra, dá-nos prazer em ouvir da tua palavra, porque ela é a nossa vida. Ela é o que nos leva a compreender a tua vontade. Abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se, que Deus abençoe. Vamos tomar o café da manhã, né? Tão esperado aí. E depois teremos a escola bíblica. Deus abençoe.